Muito bom dia para vocês, pessoal. Começando mais uma semana, começando mais um módulo, tá bom? Vamos iniciar a nossa quarta etapa, certo? Nossa última etapa desse ano. Então vamos lá com foco, determinação para a gente superar esse momento difícil que foi esse ano, né? Com todas as dificuldades a gente conseguiu aí se reinventar, fazer diferente. E eu acredito que deu certo, né? Com todas as dificuldades, como eu falei, mas eu acredito que a gente se saiu muito bem. E vamos para a nossa última etapa. Aqui na minha mão tá o módulo 4, esse livrinho aí que vocês estão com vocês também, tá? Vamos dar uma estudada nele agora. Esse livrinho aqui, bonitinho, azul, que a gente vai ver nessa quarta etapa, tá bom, gente? E para começar a nossa segunda, para começar a nossa quarta etapa, tá? A sequência das aulas continua a mesma da terceira etapa, tá bom? Hoje, segunda-feira, português e ciências, matemática e geografia na terça e por aí em diante, tá bom? E hoje em português a gente vai ver começar com o gênero textual conto com traços autobiográficos, tá bom, gente? Como é que funciona esse texto? O que é esse texto? A gente já viu conto, mas a gente ainda não viu conto com traços autobiográficos. Então a gente vai ver um pouco sobre esse texto, tá bom? Sobre esse gênero textual, conto com traços autobiográficos, e a gente vai estudar um pouco sobre ele, tá? Gostaria de pedir para vocês que vocês vissem, tá bom, gente? Olhassem os vídeos, os links que a gente manda para vocês no WhatsApp, aqueles vídeos, ele tem uma explicação bem mais profunda sobre o gênero textual que a gente está estudando e os demais conteúdos, tá? A gente manda um link para vocês com o vídeo, certo? Que ele tem uma explicação mais profunda do conteúdo que a gente está passando, tá? Os meus vídeos é basicamente para me explicar também sobre o conteúdo, mas mais para explicar como vai funcionar a atividade de vocês, como é que vocês vão responder, tá? Então, para vocês aprofundarem, digamos assim, o assunto conto com traços autobiográficos, vocês precisam dar uma olhada nesses vídeos que vocês recebem, nesses links que são mandados para vocês, tá bom, gente? Mas vamos lá, então, a atividade prática é da 14 e 15, tá bom? Do livro, do módulo 4, do livro didático, e eu vou explicar na prática para vocês como é que a gente vai responder essa atividade. Vamos lá. Ok, pessoal, estamos aqui então na página 10, tá? Do livro didático, módulo 4, que a gente está iniciando, tá bom? Nossa quarta etapa. Então nós vamos iniciar com um conto, tá? Com traços autobiográficos. Esse é o nosso primeiro gênero que a gente vai estudar. Conto com traços autobiográficos. O que é isso, gente? A gente já estudou conto, a gente sabe que é uma história de ficção, tá? São histórias fictícias. Mas esse conto com traços autobiográficos, ele conta histórias, tá? Basicamente da vida dos autores. Tem traços principalmente da infância, tá? Da vida desses autores que escrevem esse conto. Esse primeiro texto que a gente vai estudar, da página 10, tá? É um texto que fala, tá? Do tio Victor, que nos dava prendas aqui, ó, a piscina do tio Victor. Esse é o texto, é o título do texto, tá? Aqui é o subtítulo: para o tio Victor que nos dava prendas do dia para buraquinhos. Então assim, ó, você já leu contos de ficção com personagens de lugares imaginários. Contudo, os contos também podem trazer elementos biográficos, ou seja, a vida pessoal do autor pode ajudar a compor uma história, tá? Como eu falei, são histórias ficção, conto, mas aí tem traços da vida do autor, né? Tem alguns traços da vida do autor que escreveu esse conto, por isso são conto com traços autobiográficos. Uma autobiografia, gente, é quando você fala da sua própria vida, é quando o autor fala da sua própria vida, tá? Biográfico e autobiográfico. Textos biográficos são textos que tratam da vida de pessoas, tá? Mas quando é autobiográfico, é um texto que você fala da sua vida, tá? O personagem está falando da própria vida dele, tá bom? Então vamos nós. O texto é um pouco longo, gente, então não vou ler, tá? Eu vou dar basicamente aqui uma dica para vocês, mas eu quero que vocês leiam. O texto é bem interessante, tá? O texto é bem interessante, não vai ficar cansativo para vocês. Vocês precisam, obviamente, ler esse texto para responder as questões, tá? Então, como aqui
O título e o subtítulo falam, tá? A piscina do tio Victor. Lê só os 2 primeiros parágrafos, que é para vocês ficarem curiosos e ler o restante, tá? Quando o tio Victor chegava de Benguela, as crianças até ficavam com vontade de fugir, de fugar a escola só para ir lhe buscar. Então é o seguinte, já vou, antes de eu terminar aqui, eu vou só dar uma dica para vocês. No final dessas páginas, gente, ele tem explicando quais são o significado dessas palavras que a gente não conhece, tá? Benguela é uma cidade lá da, tá? De onde vem o autor. Essa daqui, ó, fugar, né? São palavras que a gente não tem costume de ouvir, então tem um significado dela, eu vou já mostrar para vocês, tá? A maca, enfim, por aí vai, tá? Fugar a escola só para ir lhe buscar no aeroporto dos voos das províncias. A maca é que ele chegava sempre a horas difíceis e a minha mãe não deixava ninguém faltar às aulas. Então era em casa, à hora do almoço, que encontrávamos o tio Victor, e o sorriso dele, gargalhada tipo cascata e trovão, também nem dá para explicar aqui em palavras escritas, só visto mesmo. Só uma gargalhada dele já dava para nos começarmos a rir à toa, alegres enquanto ele iniciava umas magias benguelenses, tá? Então aqui, gente, ó, tem o restante do texto, vocês vão ler todo o texto, tá? Aí aqui as palavras que eu falei, ó, tá? Benguela, cidade da Angola, cujos habitantes são chamados de benguelenses. Fugar, a palavra é faltar, né? De fuga, ou seja, não dava para faltar aula. Maca é problema, tá? Luanda é a capital e a maior cidade de Angola, enfim. Do lado dos textos sempre tem essa sopa de palavras que é dado o significado de algumas palavras que a gente não conhece, tá? Porque são palavras de origem, penso eu, de origens, né, da Angola. São palavras, como o autor é angolano, né, eles estão falando quando ele chegava, a história conta quando o autor chegava de Angola, né, chegava em Benguela, que é a cidade, né, aí eles usam essas palavras que devem ser originárias de lá. Então a gente não entende algumas delas, tá? E aí ele conta histórias, né? Ele é um contador de histórias e ele conta histórias para crianças, né? Que, por exemplo, na casa dele a piscina era de Coca-Cola, o chuveiro saía doces, tá? Isso é ele contando, isso é a história que ele está contando para as crianças, tá, gente? Aqui o final do texto, ó, e tem também o significado de algumas palavras, tá bom? E aí vai, pronto, isso aqui finaliza o texto, tá? E aí vem as perguntas, tá? Tá aqui ó, o autor, né, que o texto está se referindo a ele. Ondjanque, tá? Escritor angolano, nascido em 1977, ano em que seus pais estavam em uma guerra civil, tá? Cidade de Luanda, capital da Angola, gente, como é linda a cidade de Luanda. E aí, gente, vocês vão ler esse texto, tá? Senão vocês não vão conseguir responder a essas perguntas, tá? As perguntas são todas sobre o texto, tá bom? Todas sobre o texto. É uma interpretação textual. Então aqui, ó, discutindo o texto, certo? E eu vou ler as perguntas assim como de costume, tá? E vocês vão lá, só para vocês entenderem melhor as perguntas, e vocês vão lá no texto procurando as respostas, tá bom, gente? Releia os 3 primeiros parágrafos do conto e marque um X para completar as informações. O tio Victor veio de, ó, você já sabe que as informações dessa resposta estão nos primeiros 3 parágrafos, tá? Os 3 primeiros parágrafos. O tio Victor veio de Luanda, Benguela. Ele veio de onde? Qual dessas duas cidades ele veio? As crianças são de Luanda ou Benguela, tá? A pergunta de onde ele veio, a B pergunta de onde as crianças são, tá, gente? Vocês vão marcar um X na resposta correta. A C diz, ó, a história é inspirada nas memórias de Ondjak, escritor do conto. Dessa forma, o narrador personagem é. Você vai marcar só uma, tá, gente? É só uma opção. Uma criança que conta a história do ponto de vista de um adulto, uma criança que conta a história do ponto de vista de uma criança, um adulto que conta a história do ponto de vista de um adulto que conta a história do ponto de vista de uma criança, tá? O narrador, ele é quem dessas pessoas, gente? O narrador é uma criança, né? Que aí ele conta a história do ponto de vista de um adulto, ou seja, o adulto imaginando a história, ou o narrador é uma criança que conta a história do ponto de vista de outra criança, tá? E aí vocês vão me marcar a opção correta, tá bom? Se vocês lerem o texto com atenção, dá para vocês saberem quem é o narrador pelo modo em que ele fala, pelo modo em que ele utiliza as palavras, tá? A maneira em que ele fala sobre os personagens da história. Então dá para vocês saber quem é que está narrando, tá, gente?
Analise como se comportam as personagens de conto e responda às perguntas. Que características do tio Victor encantavam as crianças? O que era que mais encantava as crianças no tio Victor, gente? Nos primeiros parágrafos dá para você, acho que no primeiro ou no segundo parágrafo dá para você ter uma ideia como é que eles de que eles gostavam tanto no tio Victor, porque é que eles ficavam tão ansiosos pela chegada dele ao ponto de querer ir buscar ele no aeroporto, enfim, que era que eles adoravam nele. As crianças, incluindo o narrador personagem, são descritas com detalhes. Aliás, é uma pergunta. As crianças, incluindo o narrador personagem, são descritas com detalhes? Ou seja, eles falam das crianças e dos personagens com muitos detalhes, como elas são, né, como elas vivem, como é que elas se comportam. Eles dão esse tipo de detalhe ou eles falam de maneira mais, digamos assim, mais sucinta, mais simples, de uma forma mais objetiva? É isso que a pergunta quer saber, tá, gente? A B. Se ele fala das personagens com alguns detalhes ou se ele fala de maneira mais rápida, digamos assim, tá? Sem muitos detalhes. E aí você vai dizer sim, se a resposta for sim, você vai dizer porquê ou não e vai dizer o porquê também, tá? Na B da 2. Sobre a história contada por tio Victor, responda as perguntas. O que há em Benguela que não existe em Luanda? Tá? Essas são as duas cidades tratadas na história, tá? Benguela e Luanda. E aí, em alguma parte do texto, ele fala de algumas coisas que não tem em Luanda, tá? Ele fala, ó, lá em Benguela tem isso e não tem aqui. E perguntar quer saber o que é que tem lá em Benguela que não existe em Luanda. É possível que o tio Victor esteja enganando as crianças, por quê? Quando ele fala enganando, gente, é possível. A pergunta quer saber se é possível que o tio Victor esteja contando uma história para as crianças que não existe, tá? Se ele está contando algo que não é verdade, tá? E aí, se vocês observarem o texto, dá para vocês saberem, tá? E aí você vai me dizer o porquê. Se você acha que ele está enganando as crianças, você vai dizer sim, porque isso, por isso e por isso. Se você achar que não, você vai colocar não, vírgula, por isso e por aquilo, tá? Explicadinho aqui na B. Como o narrador personagem reage à história do tio Victor? Como é que o narrador personagem reage à história do tio Victor? O tio Victor está contando uma história, tá? Que está sendo narrada pelo narrador aí. E como é que esse narrador ele se comporta, tá? Como é que ele reage a essa história? Se ele fica feliz, se ele fica triste, como é que é a reação dele sobre a história, tá? É isso que a pergunta quer saber. Que semelhança, quarta questão, tá? Que semelhança há entre o tio Victor e um contador de histórias? São duas perguntas. Qual é o efeito das histórias criadas por ele em seus ouvintes? Primeiro vocês vão me dizer que semelhanças há entre o tio Victor e um contador de histórias, tá? Contador de histórias, o próprio nome já diz, é pessoas que contam histórias, né? Tem um certo dom para contar histórias de uma maneira em que te prende, tá, gente? Qual é o efeito das histórias criadas por ele em seus ouvintes? As histórias do tio Victor, é, ele causa, por exemplo, alguma situação, tá? Em que as pessoas que estão ouvindo se sentem com vontade de ouvir as histórias. Qual é o efeito que causa? De surpresa, alegria, tristeza, enfim, indignação. Como é que as pessoas que estão ouvindo a história do tio Vic se sentem ao ouvir a história? Se sentem bem, se sentem alegre, querem ouvir as histórias ou não gostam das histórias? Como é que os ouvintes, principalmente esses ouvintes que falam no texto, como é que eles se sentem ao ouvir essa história, tá? São duas perguntas aí que vocês têm que se atentar, tá, gente? Na questão 4. E é isso, né? São essas 4 perguntas com itens para interpretar o texto, tá, gente? Então, como eu disse, não tem muito o que explicar aqui, porque é uma interpretação de texto, então vocês precisam ler o texto para vocês saberem do que é que as perguntas estão falando, tá? Leiam o texto com atenção, não é tão longo, tá, gente? É um pouco mais longo do que a gente está acostumado, mas é um texto que é muito interessante, então não vai ficar cansativo para vocês ler, tá? Basta vocês começarem, vocês vão querer saber o final, tá bom? Então vamos lá, mãos à obra. Tchau, tchau. Até a aula ao vivo.